V7, V8, V10, qual a diferença entre elas? Qual a melhor opção para o seu cachorrinho? Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho essas diferenças. Vamos lá, a V7 ela vai proteger contra algumas doenças: parainfluenza, parvovirose, sinomose, hepatite infecciosa canina e a leptospirose. Na chamada V7 a gente vai ter proteção contra duas cepas de leptospirose, tá bom? E são as duas mais comuns na nossa região, que mais comumente acometem os animais. Na V8, a gente vai ter, além dessas proteções já citadas, também a proteção contra coronavírus canino, que não tem nada a ver com o nosso coronavírus aí da Covid-19, tá bom? Já na V10, além dessas proteções todas, a gente vai ter ainda a proteção contra mais duas cepas de leptospira, tá bom? Então temos essas diferenças entre a V7, V8 e V10. Qual a melhor opção delas? Ah, doutor, muito simples. A V10 protege contra mais doenças. Não necessariamente, tá bom? É muito discutido hoje em dia, tá? Essas diferentes vacinas, qual seria a melhor opção. Então minha opinião, gosto de deixar bem claro que cada caso deve ser avaliado individualmente, tá bom? Muitos colegas aí defendem que as duas cepas, né, que tem na V7 e na V8, elas já oferecem uma proteção suficiente para os nossos animais, porque as outras duas cepas não são tão comuns, né? E quando a gente faz alguns exames depois para fechar diagnóstico de leptospirose, por exemplo, sai um monte de tipo de cepa. O pessoal fala em reação cruzada no resultado do exame. Então, assim, gente, realmente é muito discutido isso, tá? É o que eu sempre falo. É muito fácil a gente convencer o cliente de que a V10 protege mais doenças é melhor, do que tentar explicar o porquê de fazer uma V7, uma V8 e ter essa melhor exposição do animal. Por quê? As vacinas, elas apresentam riscos, gente, tá? De falar, vacina é tranquilo, tranquilo. Claro que é, 99% das vezes é, mas tem aquela porcentagem que pode ter um risco, tá? A gente tem o que acontece aí de reação de hipersensibilidade, por exemplo, tá? Que é sério, é bem grave. Por isso que a gente, quando vai fazer as vacinas, a gente já leva umas ampolas, umas coisinhas que se precisar intervir, a gente tá preparado. Já tivemos um caso, tá? Um Spitz branquinho, ele teve uma reação de hipersensibilidade e se a gente não tivesse preparado para intervir, com certeza teria dado um problema mais grave. Tá? Então, os estudos mostram a gente 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, né, de animais vacinados para ter essa reação. E a gente já pegou um caso. Então, assim, realmente é tudo muito discutido, essa questão das vacinas, e todas as opiniões devem ser respeitadas, tá? Eu vejo que não tem certo ou errado, cada um defende o seu protocolo e a gente tem que respeitar. Isso é muito bacana de estar esclarecido aqui. O protocolo dessas vacinas polivalentes, seja V7, V8, V10, eles iniciam geralmente com 45 dias de vida. Por que geralmente? Então, uma vacininha chama-se PUP. Essa vacina protege contra sinomose e parvovirose. E ela pode ser iniciada um pouquinho antes, tá? Os protocolos vacinais de filhotes, eles variam um pouco, tá? Algumas pessoas fazem aí com intervalo de 21 dias, 3 doses, outras pessoas fazem com intervalo de 15 dias, 4 doses. Isso depende do fabricante, depende do colega, qual o protocolo que ele segue, tá bom? Tem alguns protocolos diferentes que, como eu disse, variam de intervalo de 2 a 4 semanas, 3 a 4 doses, basicamente resumindo, tá bom? Se o animal já é adulto, o indicado são 2 doses com intervalo de 21 dias e todas, independente do protocolo, seja de filhote ou de adulto, após isso, uma dose de reforço anual. Falando aí um pouquinho das principais doenças, né, que a vacina polivalente vai estar atuando, né? Temos a sinomose, né, que esse vírus terrível, altamente letal, a taxa de mortalidade realmente é muito alta nos animais infectados, é uma doença muito triste. Para mim é a pior doença que tem para a gente tratar, tá? Porque além de ser muito grave, muito séria, eu falo que ela vai ficar numa montanha-russa, porque ele começa a melhorar, daqui a pouco piora de novo. Começa a melhorar, daqui a pouco piora de novo. E isso vai se agravando. Então a sinomose, né, esse vírus, o pessoal chama mal das cadeiras, né, que o cachorrinho acaba realmente tendo dificuldade de locomoção e gera diversos sintomas, né, no animal, onde por fim ali acaba afetando o sistema nervoso e levando a quadros convulsivos, algumas outras situações nesse sentido e infelizmente na maioria das vezes levando o animal a óbito. Alguns animais se recuperam sim e na maioria das vezes infelizmente com algumas sequelas, então alguns tiques, né, ou alguns outros sequelas aí no sistema imunológico que tem que estar sempre acompanhando. O parvovírus, né, da doença parvovirose é caracterizada aí mais comumente acometendo os filhotes, né? E é caracterizado por uma diarreia muito fétida. Então, esse é um cheiro muito forte mesmo, um cheiro extremamente pútrido, né? E com muito acompanhado de sangue, também tem uma taxa de letalidade bem alta, tá bom? A maioria das vezes o animal precisa ficar internado, né? E aí os hospitais oferecem alas específicas, tá bom? De ala infecto, né? Para poder estar tratando esses animais, seja com sinomose ou parvovirose. Temos também a hepatite infecciosa canina, né?
que é uma doença aí que afeta o fígado do animalzinho principalmente, e ela também é transmissível. Então, por isso tem essa vacina para proteção. E temos também a leptospirose, né, transmitida aí principalmente pela urina dos ratos, tá bom? Então, muito comum em cachorrinho, porque o cachorrinho vai lá, caça o rato acaba urinando, então ele acaba se infectando. E é uma zoonose muito importante, tá? Uma doença que passa para nós humanos também, tá bom? Então, por isso, muito importante manter o nosso animal sempre protegido. Temos também a vacina contra a giardíase. Giardia é um protozoário gastrointestinal, tá? O principal sintoma é muita diarreia no animal, né? Muitas das vezes associado com vômitos, e aí dificulta bastante o tratamento. Alguns colegas não gostam muito dessa vacina, dizem que ela não tem muita eficácia, mas eu comparo muito com a vacina da Covid que a gente tem hoje em dia, né? Por quê? Nenhuma vacina é 100%, todo mundo entende isso, né? A vacina contra a giardia realmente chega menos próximo desse 100%, mas os animais vacinados, quando desenvolvem a doença, é uma forma mais branda, tá? Que geralmente consegue tratar em casa e resolver. E para quem tem mais de um animal em casa, gente, a vacina é muito interessante. Por quê? Quando tem mais de um animal e um pega giardíase, quando esse está sarando, o outro está começando. E fica esse ciclo sem fim. É muito difícil de tratar, tá? Já tivemos clientes que ficaram meses para conseguir resolver esse problema. E é isso mesmo, é muito difícil, porque tem que separar um animal do outro, ter um cuidado com o ambiente assim extremo. Então, assim, eu super indico essa vacina, acho muito interessante mesmo, tá joia? Aí o protocolo dessa vacina são 2 doses com intervalo de 21 dias na primovacinação. E após isso, uma dose de reforço anual. Temos a vacina contra a gripe. O que é a gripe? O cachorro vai ficar espirrando, vai ficar, né, ali resfriadinho? Não é bem por aí. A gripe é a tosse dos canis, caracterizado por uma tosse muito intensa. O animal tosse, pode evoluir para uma bronquite ou para uma pneumonia. E como o próprio nome já diz, tosse dos canis, por quê? Porque ela passa muito fácil pelo ar. Então, se o animal do vizinho tiver com essa doença, o seu cachorrinho em casa não tiver protegido, a chance dele pegar é gigantesca, tá bom? E principalmente tosse dos canis. Um pegou, todo o canil começa a tossir. E temos 3 tipos de vacina para proteção contra a gripe canina. A vacina intranasal, dose única, né? Claro que tem um reforço anual, mas na primovacinação, dose única. A vacina intraoral, também dose única na primovacinação, ou a injetável. Essa na primovacinação necessita de 2 aplicações, tá bom? Tem algumas diferencinhas da intraoral para intranasal, uma protege uma doença, outra protege 3 doenças, essa diferença também nas injetáveis, mas de modo geral todas elas protegem contra a bordetela, que é o principal causador desses sintomas, tá bom? Que seria a tosse dos canis. E vale destacar que essa doença é uma doença sazonal, então ela costuma cometer mais na época fria do ano, né? Mas já tivemos alguns surtos aí em pleno janeiro, se eu não me engano foi no ano retrasado, em pleno janeiro teve um surto de tosse dos canis assim, a gente atendia toda semana 2, 3 pacientes. E claro, temos a vacina antirrábica. A vacina antirrábica, ela vai proteger contra a raiva, que é uma importante zoonose, né? Uma doença aí altamente letal, praticamente 100% de letalidade, né? Tem raras exceções aí de humanos que sobreviveram à raiva, né? Se eu não me engano tem 2 casos, mas que realmente as sequelas assim são enormes, né? Então é uma doença extremamente séria e grave, e a vacinação contra a raiva ela é obrigatória no nosso país, tá bom? As pessoas têm o costume de achar que o animalzinho só vai se infectar com a raiva se entrar em contato com outro animal infectado, né? Isso é uma possibilidade, mas outra possibilidade é o morcego infectado, né, ir lá e chupar o sanguinho do animal e passar a doença. Outra possibilidade que poucos sabem é que mesmo os morcegos frutíferos, eles podem carregar o vírus no seu corpo, porque eles se lambem muito lá na caverna e tal. E aí é onde está o maior risco de infecção dos nossos animaizinhos, dos cães e dos gatinhos. Por quê? Esse morcego vem, cai na casa, o animal vai fazer o quê? Vai lá e vai morder esse morcego. É onde acaba se infectando, tá? Tivemos um caso recente aqui em São José dos Campos, né, no bairrinho, de um animal que foi diagnosticado com a raiva, né? Obviamente veio a óbito. E a suspeita principal é que ele tenha realmente pego o morcego. Então isso é muito legal a gente falar, porque às vezes o pessoal fala, ah, meu gatinho de apartamento, meu cachorrinho de apartamento, não tem esse contato, não precisa vacinar. Precisa, tá? Por mais que seja telado, né, aquelas telinhas maiores, o morcego pode passar, e seu animalzinho pode se contaminar com a doença, tá bom? Pegando o morcego. E Deus o livre passar essa doença para alguém da família ainda, né? Nossa, realmente é uma doença muito, muito séria, tá? Uma coisa muito legal de a gente falar aqui é a questão das vacinas que a gente chama de vacinas não éticas, né? Ah, doutor, por que tem a vacina nacional que é mais barato, que aplica na casa de ração, e a importada que vocês fazem é tão cara? Assim, vou resumir uma opinião nossa, né? Opinião minha.
A gente vê muitos casos, eu pego muitos casos de animais positivos para sinomose ou parvovirose que tem essa vacina nacional na carteirinha que foi aplicada em casa de ração, tá? Sem exagero nenhum, metade dos animais que eu pego, pelo menos metade, com diagnóstico de sinomose, eles têm essas vacinas. E então a gente não vê uma eficácia legal, tá? Então, será que o problema está na vacina? Será que o problema está no armazenamento, transporte dessas vacinas? Ou no profissional que está aplicando que, né, não tem conhecimento para avaliar se o animal está apto a receber essa vacinação, né? Então, tem esses 3 pontos para a gente pensar, refletir aí sobre essas vacinas que a gente chama de não éticas, tá bom? Mas o que eu destaco aqui, muito legal, a vacina antirrábica, né, das campanhas das prefeituras e tudo mais, é uma vacina que a gente vê uma eficácia muito bacana sim, tá bom? Então, o seu animalzinho estando protegido com a polivalente, né, que é muito importante, ele está protegido contra essas outras doenças, que ele vai passar por uma situação de exposição. Então, vai estar tendo a campanha lá de vacinação antirrábica lá na pracinha, um monte de animais juntos, né? Ele tem que estar protegido contra as outras doenças, tá bom? Mas nada impede dele ir lá tomar essa vacininha antirrábica lá nessa campanha, tá? A gente vê uma eficácia muito legal sim, mas repito, é importante que ele esteja protegido contra outras doenças, porque vai ter uma exposição muito grande. É muito comum quando tem as campanhas de vacinação, a gente aumentar o número de casos que a gente atende sinomose, por exemplo. O pessoal fala, ai, as vacinas da prefeitura lá da campanha de raiva passa sinomose para os cachorros. Não é isso, não é isso. É que a gente está fazendo uma concentração de animais muito grande, então tem essa exposição. Aí ainda vai vir vacinar, vai mexer com o sistema imunológico, vai bagunçar tudo isso. Então essa exposição que acaba, né, predispondo o animal a se contaminar com a doença. Tá? Por isso, quando tem campanha, aumenta esses números. Por isso, a importância da gente ter a proteção com a vacina polivalente, tá bom? Gostou desse conteúdo? Deixa o like, ative o sininho de notificação e mande para aqueles seus amigos papais e mamães pet. Um abraço!